Boa noite pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, terça-feira, 12 de maio, vamos para mais um bate-papo. Hoje convidado o nosso amigo Vitor Mosca, de Sorocaba, treinador de futebol, começou no futsal e vai contar um pouquinho das histórias dele hoje pra gente, toda a carreira dele, começando no futsal, foi pro campo, enfim, ele vai passar hoje, vai contar pra gente um pouquinho de toda a experiência que ele teve aí. Vamos aguardar só um pouquinho ele entrar aí. E aí a gente já começa o bate-papo. A galera toda entrando aí. Fala, Pedro, como é que você tá? Tudo jóia? Tudo beleza? Minha mãe já tá ligada ali, já tá pronta pra mandar um oi, né? Vamos lá, deixa eu ver. Opa, ele já tá ali já. Fala, mosquinha, não vi que você já tava ligado aí. Boa noite, boa noite. E aí, Fabinho, tudo bem, cara? Tudo em ordem com você aí? Tá me ouvindo bem ou Tudo não? bem. Tô ouvindo legal. Vocês estão me ouvindo bem aí? Ah, aqui tá tranquilo. É que às vezes eu não sei se é melhor eu pôr o foninho. Vou sem. Não, sem problema. Aqui eu tô ouvindo legal, tô ouvindo bem. Tô ouvindo bacana. Como é que estão as Satisfação coisas vê-lo. aí? Que maravilha. Cara, eu agradeço, fiquei feliz demais quando você fez o convite, né? Porque a gente se conhece há tanto tempo, uma amizade, apesar de não ter um contato, mas é uma amizade muito antiga. E você aí, o pessoal de Itapeva, eu tenho um carinho muito grande, que eu tenho uma passagem legal por Itapeva, é uma cidade que eu gosto muito. Show de bola. Você vai contar pra gente depois aí toda a sua relação com Itapeva, contar um pouquinho da sua história para nossa molecada, para nossos amigos que estão nos acompanhando, né? O mais legal de tudo, que o bate-papo, né? O bate-papo começou lá atrás nesse meio da pandemia, que a molecada ficou só dentro de casa, sem muito contato, e pensei, poxa, para não deixar eles ociosos dentro de casa, só no joguinho, né, nessas coisas que estão matando a nossa criançada, eu falei assim, poxa, eu vou passar um bate-papo para eles entenderem, ver a experiência do pessoal para poder encaminhar, né? Eles acharem que vai cair do céu as coisas, não vai cair. Então, quem sabe o pessoal contando as experiências, as coisas vão melhorando. E aí foi indo. E, na verdade, hoje eu tenho mais pedido para continuar o bate-papo dos amigos do que da molecada. Então, nossos amigos, Itapeva, Sorocaba, Brasil todo aí, que nos acompanha, pessoal de fora. Então, show de bola. E hoje com você, né? Hoje, para o pessoal que não conhece, é o Vitor Mosca, conhecido de Sorocaba, e vai contar um pouquinho a história pra gente. E aí o bate-papo vai embora. Pô, legal. Realmente, eu acho que a live é uma das coisas da pandemia que veio para ficar, né? Porque eu acho que mesmo a hora que passar essa pandemia, a live ela vai ser legal continuar. Aproveito também a oportunidade, Fabinho, agradecer a galera que está entrando, que está participando, Juninho lá de Sorocaba, o Emerson, que trabalha contigo aí. Peço até desculpa se a gente não conseguir acompanhar, que a gente vai no bate-papo aqui e não consegue ver todo mundo, né? Que está participando. Mas a live é o que você falou, cara. Ela é uma coisa que a gente também aqui na SX, né, que eu coordeno o projeto da SX aqui, a gente teve uma ideia muito igual a de vocês aí, de ter uma informação para os moleques, para os garotos, e conforme você vai fazendo, você vai pegando mais jeito, ela vai ficando, parece que mais gostosa, mais simples, e é o que você falou, a live virou um bate-papo, só que ao mesmo tempo é um bate-papo informativo, né? Com histórias, Exato, né? Com cases de sucesso, com histórias de luta, e como você falou, para garotada, você tem uma escolinha aí em Itapeva, tem um projeto muito bacana, e são histórias de que amanhã são esses alunos que podem estar aqui contando para uma outra geração. Então eu me amarrei muito, eu assisto muita live, várias vezes assisti a de vocês fazem todos os dias, né? Achei muito legal isso, praticamente todos os dias, né, que vocês estão fazendo. durante a É semana futsal, ou durante a semana. é futsal, futebol, esses dias assisti com o Douglão, com o Carlão, vi com o William, que você fez.
A minha opinião é que eu prefiro muito mais a live do que alguns programas de TV que estão passando. Pô, tem lives estão aparecendo lives muito legal, é o que eu te falei. Tomara que venha para ficar, né? Tomara que o pessoal continue, lógico, talvez não vá ser na mesma pegada que nós temos hoje, mas que ela continue, que é uma coisa bem bacana. Achei muito legal e parabéns aí pela iniciativa da Futecraques aí. Não, valeu, obrigado. E a gente volta um pouco, né, música, que é aquele velho ditado, a gente aprender com a experiência do outro, né? Porque isso foi deixado um pouco de lado, né? Todo mundo, não sei. Pô, peraí. Aquele treinador lá, ele teve uma experiência que eu posso aprender muito. Opa, aquele jogador teve uma experiência lá que eu vou levar para mim também. Então, é a gente aprender, saber ouvir, saber que o outro que está lá também ralou para conquistar, né? Com certeza. Esse aí eu não posso deixar de falar. Meu amigo Quirino, aí de Itapeva, esse aí é uma lenda. Esse cara é fantástico, cara. Ele é uma lenda. Gente finíssima. Um abração, Quirino. A galera que tá entrando aí, muito legal. O Nereuzinho também, que, pô... Nossa, é muito legal. E Fabinho, é o que você falou, cara. Eu tive a oportunidade de, agora em fevereiro, fazer minha primeira etapa da licença A. E nada me marcou mais nas licenças, na bem na A, do que uma frase que eu ouvi. Cara, não tem certo e não tem errado. Tem aquilo que você pensa, aquilo que você acredita. Né? Então, no futebol, que é onde o papo que a gente está conversando aqui, cara, não tem certo, não tem errado, né? E tem histórias, cases, né, de sucesso, cases que ainda não foram sucesso, pessoas que almejam se tornar um sucesso, porque todo mundo está de passagem aqui nessa vida, seja ela no futebol ou qualquer outro segmento, mas em busca de ser bem conceituado, de ter sucesso, de ter felicidade. E não tem uma receita de bolo para o sucesso, né? Ó, faz isso, vai ali, faz aquilo que você vai conseguir o sucesso. Não tem, cara. Nós fizemos uma live aqui na SX com o Mona. Cara, foi fantástico o Mona contando a história dele. Ele falando na época dos meninos no São Paulo, os caras dormiam no Morumbi, embaixo da arquibancada. Vai ver o CT de Cotia hoje. E aí você vai ouvindo, assistindo a live, você vai vendo que realmente as coisas mudaram absurdamente. Que houve mudança, houve evolução. E eu tenho certeza que daqui 10, 15 anos, essa garotada que vem, que de repente vai participar da live, vai contar outras mudanças. Então, cara, é como você falou, falta sim essa troca de informação. Isso aqui, a live, eu defino como aulas. Você que está participando está tendo aula, e o cara que está mediando está tendo aula, e quem está assistindo está tendo aula. É uma troca geral de conhecimento. Porque às vezes surgem perguntas, às vezes surgem comentários. Uma coisa que eu achei fantástico na live é você poder rever, né? Encontrar pessoas que fazia muito tempo que você não trocava ideia, que você, né? Então, agradeço aí, vou sempre, cara, agradecer a presença da galera que está entrando, porque se está aqui ouvindo nós dois, cara, primeiro que deve gostar muito de nós. E se o papo for bom, esse cara vai ficar até o final. Então, cara, poxa, eu acho que essa troca de conhecimento, ela não devia ficar só nas lives, né? Futuramente, quando todo esse momento mundial, que já está passando no Brasil, porque começou depois, mas vai passar também, que a gente possa, ao invés dessas lives, fazer encontros, ou por que não se encontrar e trocar ideias, porque, cara, um aprende com o outro, um tem algo para ensinar. Triste é aquele que não quer aprender. Quem tem disponibilidade de aprender, cara, é muito legal essa troca de informação mesmo. Muito bacana. Espetacular, Busquinha. E conta pra gente aí como que tudo começou, como que a sua caminhada, a sua vida, o seu interesse por trabalhar com futebol. Cara, hoje, né, eu tava ajeitando o meu currículo em inglês, né? Eu e minha esposa aqui, a gente estava sentado, ela fala bem inglês, e ela estava arrumando o meu currículo para a gente acertar algumas coisas, alguns clubes que vieram, que a gente não tinha atualizado no inglês ainda, tal, né?
E ainda eu falei, caraca, meu, pensei comigo, né, em voz alta, comentando com ela, eu passei por tanto lugar, né, meu, que loucura, né? E, cara, tudo começou, uma história longa, eu vou tentar uma forma breve aí para vocês que estão assistindo a live, né? Cara, eu comecei, como eu brinco com a turma, eu parei no auge da minha carreira como jogador, sub-11 eu larguei mão de jogar, falei, não jogo mais, parei, deixa eu estudar, deixa eu seguir outro caminho. Cara, eu comecei a faculdade de Educação Física, acho que até um ponto importante, que eu acredito que todo treinador deva ter essa oportunidade, além das licenças que hoje são obrigatórias, se tiver oportunidade, você é um professor, sabe do que eu estou falando, de cursar uma faculdade, acho interessantíssimo, agrega muito, né? A gente tem treinadores aí, treinadores hoje aí de ponta que tem educação física, mas enfim, na faculdade de Educação Física eu fiz aqui em Sorocaba, na FIFISO, e logo que eu entrei na faculdade eu comecei a trabalhar na CM. Só que o meu projeto era trabalhar com o futebol ou futsal, que eu jogava mais futsal do que futebol, né? Tinha mais tempo no futsal. E aí eu comecei a fazer a faculdade, entrei na CM, eu tinha 100% de bolsa e ganhava um salário razoável, um salário mínimo mais a bolsa. E um belo dia, você lembra do Valdeci, do Bingola? Que andava de bicicleta, que gritava e tal? O Valdeci sabia dessa minha história de que eu queria trabalhar com futebol, né? E na época tinha aqui a DC Vilares. Era uma escolinha de futsal. E dessa escolinha eu trabalhei com o Xuxa, que hoje está no Joinville, Seleção Brasileira. Foi lá que a gente se conheceu e ele trabalhou comigo lá e tantos outros que passaram. Aí o que aconteceu, Fabinho? Eu ganhava um salário e 100% de bolsa. Eu recebi uma proposta que não dava meio salário. Cheguei em casa, comentei com a família, falei, não, mas é o que eu quero e eu vou. E fui. E dessa escolinha o trabalho começou a acontecer, pintou uma história de um colégio aqui em Votorantim, chamava Carlos Reneeg, onde eu ia para dar aula de educação física e liderar um projeto, criar o projeto futsal. Então eu trabalhei, acho que uns 12 anos como treinador de futsal, nível estadual, nunca cheguei no nível nacional, porque tinha seleções aqui, onde alguns amigos que a gente tem em comum até foram meus atletas, né, o Padre, que hoje está em Madrid, lá na Espanha, e tantos outros que a gente tem amizade, e fiquei um bom tempo no futsal. Do futsal, cara, eu estava em alumínio, um amigo meu, que hoje inclusive é meu compadre de casamento, me ligou, falou, cara, presidente do São Bento, na época era o Luiz Augusto Manente, me ligou aqui, a gente é muito amigo, e ele está precisando de um cara para trabalhar numa parte de gerência, de dar uma força nesse lado de fora do campo, tentar organizar as coisas. Eu sei que você quer ser treinador, mas você sempre comentou comigo o seu desejo de migrar do futsal para o campo. Tem essa oportunidade, eu posso passar o seu contato, não pode? Falei, claro, passa, pô, vamos ouvir, né? Mas louco para que fosse coisa para eu poder ir mesmo, porque era um desejo. E eu migrei, cara, pro campo, através de uma conversa. Eu fui como supervisor de futebol. Na época, eu entrei no São Bento como supervisor de futebol e comento com a turma no São Bento, eu ainda não fui presidente, não pretendo ser, mas eu fui supervisor de futebol, fui treinador do profissional, auxiliar técnico do profissional, treinador do 20, treinador do 17, treinador do 15. Então eu passei por tudo, né? Dentro do São Bento. Você só não roubou o lugar do Serelepe lá. Não, aí isso não tem como, o Serelepe é lenda. Então, cara... O pessoal que está acompanhando aí, o Serelepe é o roupeiro lá do São Bento eterno, né? Aí, ó, Lucas Brando, diretor executivo do Audax, está aí com a gente, grande abraço, tantos outros que passaram aí. Então, Fabinho, daí o que aconteceu? Quando eu entrei no São Bento, eu tive essa oportunidade. E logo que eu fiquei, foi um momento difícil, eu entrei no clube no momento que o clube estava atravessando uma pandemia, estava tudo dando errado, e inclusive o São Bento caiu da Série A2 para a Série A3 aquele ano. Aí as coisas mudaram e eu recebi o convite de uma parceira que entrou no clube, para que ela seria gestora das categorias de base. E eu entrei como um coordenador da base através da gestora, que era o craque do Amanhã na época. E lá eu fui o coordenador, treinador do 15, 17, aí criamos o 20, aí depois a gente entra no lado que a gente teve aí
em Itapeva, né, que acho que você vai tocar, que o São Bento teve aí com o 15 e 17, né? E eu fui galgando no 15, 17, 20, aí surgiu a oportunidade de conciliar, através do Claudinho Anacleto, conciliar o sub-20 como treinador e auxiliá-lo no profissional. E eu fui chegando cada vez mais perto do profissional e fui com o Claudinho. O Claudinho teve um início de competição, uma Copa Paulista muito abaixo, foi muito mal e ele acabou sendo demitido. E como ele me convidou, eu falei, Claudinho, estamos saindo, eu saio junto. Não, não, fica. É uma oportunidade de dar sequência, mas dá sequência mesmo. Tá bom. Fiz um jogo que foi contra o São José, São Bento, São José no SIC, vencemos de 3-0, na minha estreia no profissional, mas eu era muito convicto que não era o momento ainda de eu ser o treinador, eu tinha que seguir como auxiliar, até porque a gente tinha o projeto do Sub-20 e da base muito em crescimento, e eu não podia parar naquele momento com a sequência do trabalho. Nisso veio o Edson Vieira, que hoje está no São Bento novamente, e a gente fez um trabalho juntos, eu fui auxiliando o Edson. Foi o ano que daí a gente subiu em 2013 para a Série A2 e foi o último título do São Bento. Foi 2013, que eu era auxiliar do Edson. Então o São Bento teve vários acessos, mas título foi em 2013. E dali eu fui para Tupã, Santa Bárbara do Oeste, Mauá, Osasco por 3 vezes, até o Luciano Quadros está aí, grande Luciano Quadros, treinador. A gente teve a oportunidade de trabalhar junto lá no Audax. No Audax, para vocês entenderem, são 3 grupos, né? Tem o Osasco, tem o Grêmio Osasco e tem o Audax. Eu tive a oportunidade de entrar no Osasco, fomos muito bem na Bezinha, por um jogo ali nos subimos. Fiz um grande trabalho também no Grêmio Osasco. E esse ano passado, 2019, eu voltei no feminino. E essa foi a carreira até para encurtar, né? Você tá parecendo piloto de Fórmula 1, tá rápido demais. A gente quer detalhes dessas histórias, a gente quer um pouquinho mais do seu conhecimento aí. Você tá voando baixo. Cara, eu vou gradativamente. Você comentou aí quando você foi para o campo, né? Vale lembrar, né? Que você no futsal você teve, claro que no nível estadual, mas você teve todas as competições aí, joguinhos da juventude, jogos regionais, jogos abertos, Cruzeirão mesmo, porque é reconhecido o maior campeonato do interior aí de futsal, né, com o maior número de equipes, paulista, enfim. Vale lembrar que no futsal você teve uma carreira brilhante também, à frente de vários projetos, né? Sim, Fábio, o futsal, cara, o futsal é uma coisa que tá dentro do coração, né, cara? Eu gosto muito do futsal, adoro ir assistir jogos de futsal. Quando eu tô sem clube, que eu tô em Sorocaba, eu toco um projeto aqui do Manchester Paulista, que é um campeonato extraoficial, mas eu que coordeno, vou de treinador quando eu tô pra cá. Então o futsal tá meio que no sangue mesmo, sabe? É uma coisa que eu gosto muito. E realmente, você lembrou uma coisa que é verdade, cara. Eu no futsal, estadual aí, joguinhos, a gente tem título, jogos regionais, jogos abertos não, mas chegamos muito perto disso acontecer. Cruzeirão, que aqui em Sorocaba vocês aí de Itapeva conhecem bem, né? Já tiveram para cá várias vezes jogando. É um campeonato muito difícil e a Gaviões da Fiel, eu era o treinador da Gaviões da Fiel na época. Aqui na cidade tem uma liga, vocês devem acompanhar também aí, tem uma liga muito, muito forte, a Lisofus, e a gente vem conseguindo títulos atrás de títulos. Eu tenho também, cara, uma coisa que o futsal me deu. Ele me deu muitos amigos, cara, e uma coisa que eu acho que eu consegui deixar no futsal, que é uma coisa que eu não abro mão de levar para o futebol que eu tô hoje, é deixar um legado, cara. Então, por exemplo, eu tive uma geração de 84, 85, 86, que eu tenho, se a gente for pegar hoje, a gente tem Xuxa, 86, que, virou jogador, vamos colocar assim. Temos outros que viraram médico, delegado, advogado, professores de educação física, outros companheiros de profissão, treinadores, preparador físico, membros de comissão técnica em todo segmento. Então, essa coisa também, essa coisa aí do futsal, cara,
ficou muito forte, muito marcante assim na minha forma de trabalhar. Eu acredito que se você não colocar primeiro o ser humano e depois o atleta, fica muito difícil. Uma coisa que quando eu fui para o futebol eu percebi muito era isso. O treinador era o cara que não podia ser falado, não podia ser tocado, não podia. E no futsal nunca teve isso. O futsal sempre teve muita amizade, muito bom relacionamento. Porém, você tem que saber, né? Você é líder aí da sua empresa, você é professor. Não confundam liberdade com libertinagem, né, cara? Até aqui nós podemos ir, temos liberdade e tal, mas a partir daqui a coisa muda, o respeito agora é de treinador para atleta. E o futsal, cara, eu lembro, cara, eu era muito pivete, eu ia jogar aí em Itapeva, tinha um campeonato fantástico, cara, aí em Itapeva, era região dos Minérios. Região dos Minérios, isso mesmo. Cara, a gente, ia de Sorocaba aí jogar, era um campeonato, cara, era muita gente dentro do ginásio, eu não lembro o nome do ginásio ali no centro, Da CCE, né? ginásio da CCE. CCE, que até onde era o Itapeva mandava jogo, né, na época que disputou federação. Exatamente. Então, eu tive muito aí, algumas vezes jogando. Então, cara, o futsal, até esses dias eu fiz uma live com a Camila Orlando, que hoje é a treinadora do Bragantino Red Bull, e a gente teve esse bate-papo. Ela também veio do futsal, veio da mesma linha, e ela falou uma coisa que é verdade, cara. Muito do futsal se usa no futebol, né? Principalmente quando começou a aparecer muita metodologia de jogos reduzidos, aquela coisa. Então, cara, o futsal é uma baita escola. Acredito eu que eu devia até ter dado mais sequência na carreira de futsal, que eu acho que eu estava num patamar que se eu desse, olha o Chicão aí, o nosso zagueiro do Coringão, esse aí é craque, fera. A gente teve a opção, não, eu sempre tive o desejo de migrar para o campo, eu sempre quis trabalhar no futebol, mas acredito que no patamar que eu estava no futsal, eu poderia ter dado sequência e eu acho que eu teria êxito. Só acho assim que na minha geração de treinador, na época, nós não tínhamos a oportunidade que esses caras têm hoje. Hoje tem a Magnus em Sorocaba. Cara, a gente juntava, vendia coxinha para pôr o time jogar federação. A gente, ia trabalhar a troco de aquelas fichinhas de ônibus. O futsal não tinha a estrutura que tem hoje. Hoje o cara vive do futsal. Antigamente não. A gente tinha que treinar à noite, muitas vezes treinar à noite, porque a molecada trabalhava, estudava, fazia um bico, então você tinha que conseguir treinar à noite. Eu lembro, fomos jogar uma vez aí pra frente de vocês, em Itaberá. Tinha que ser 9 horas da noite o jogo pra gente conseguir sair daqui umas 4, 5 da tarde, aqueles ônibus, micro-ônibus, todo, chegar, jogar, comer o pão com mortadela e vir embora para Sorocaba. Hoje não, hoje os caras vão um dia antes, como deve ser, né? Como é o futebol, né? Então, nós aqui, a minha geração em Sorocaba, a minha geração de treinadores, ela comeu o pão que o diabo amassou, vamos dizer assim, e deixou muito mastigado para essa galera que também está fazendo um baita trabalho, né, meu? O Cafu mesmo, um cara que eu tenho muita amizade, ele faz um trabalho fantástico aqui na Magnus, agora foi para o Sub-20, outros caras da cidade aqui, né? E, inclusive, eu estou em Sorocaba, hoje eu sou o treinador da PUC feminino, que o Cafu saiu, acabei entrando no lugar dele, então ainda estou ligado ao futsal, mas aí é um futsal que me interessa. Olha o Pupilo aí, ó. Ele deu uma moral para nós, enfim, ele deu uma moral para nós. Fala, Xuxinha, como é que você tá? Já fiz um convite para ele, Xuxa, participar conosco, hein? Depois te mando um alô aí. E aí você vai para um futsal, ele é amador, mas ele tem um propósito, que é intermédio, você treina, né? E aí o que eu faço? Como eu estou sem clube no momento, eu tento ver as minhas metodologias, as minhas ideias, aplicar em treino para ver se funciona, se não funciona, e aí nós vamos caminhando. Mas, cara, o futsal eu acho fantástico, eu acho que agora o futsal... Na frente, desculpa até cortar você, Mosca, mas na frente eu vou perguntar um pouco mais para você dessa transição de futsal para campo, que hoje está cada vez mais próximo, né? Hoje os clubes estão mais interligados,
hoje existe uma conexão um pouco maior. Muitos treinadores que eu conheço, mas muitos aí têm migrado do futsal para o campo, até mesmo porque dessa nova onda de jogos reduzidos e tudo mais. Antigamente era coletivão 3 vezes na semana, né? Joga bola e pronto. Hoje nem se joga coletivo mais, né? Tudo. Mas voltando um pouco da sua história, você comentou aí sobre o Craques do Amanhã, é Craques do Amanhã, né? Craque do Amanhã, E vocês fizeram a parceria com o São Bento, que inclusive veio as categorias para cá e você estava no meio da comissão técnica e tudo, no qual o nosso querido Quirino também participou, né? Comandando o Sub-15, fizeram uma campanha. Gostaria que você falasse um pouquinho desse projeto, dessa passagem de vocês, dessa ligação com Itapeva. Cara, Itapeva, assim, eu morei em Itapeva quando eu tinha 1 ano de idade, né? Eu cheguei a morar em Itapeva, né? Então eu morei 1 ano em Itapeva. Aí o que aconteceu? Eu fazendo faculdade aqui em Sorocaba, eu tive o prazer de conhecer o Rogério Papita. Rogério Papita. Então, muitas vezes a gente foi para Itapeva fazer churrasco aí, jogar futebol aí, e ficou amizade. É um cara que a gente também não tem um contato grande, mas é um cara o qual tem um carinho, um respeito muito grande, porque acho também que é como nós aqui que estamos batendo esse papo, é um cara da banda boa, né? Um baita de um profissional. Sim. Aí o que aconteceu? A gente estava no São Bento, no Craque do Amanhã, a gente fazia a gestão da base. A gente geria a base do São Bento na época. Uma parceria Craques do Amanhã com o São Bento. Só que nós tínhamos o 15, o 17 e o 20. E assim, o São Bento na época não tinha condição de dar suporte para a base. A gente tinha um investidor, que era o JC Moraes, que bancava tudo. A gente tinha algumas leis de incentivos que foram aprovadas e tal, e coincidiu que naquele ano a verba que se conseguiu nas leis não dava para tocar as 3 categorias. E aí nós tivemos que optar. E na hora da opção, a gente optou em manter o sub-20, que estava mais próximo do profissional, do que manter o 15 e o 17. A gente ia ter que encerrar o sub-15 e o sub-17. Claro. Todo mundo sentiu, foi uma pena, e coincidiu que ela é o nosso diretor, Maurício Massari, diretor da FEFISO. Aí coincidiu, grande abraço, aí coincidiu, Fábio, que naquela semana o Papita tinha me ligado para tomar um café, bater um papo. E ele falou que ele estava a fim de montar um projeto de futebol em Itapeva, papapá. E a gente seguiu essa conversa. Falou, cara, a gente tem o Craque do Amanhã aqui. E contei toda essa história para ele. Ele falou, cara, e se a gente levar lá em Itapeva, o que dá para ser feito? Cara, o Anderson, que era o nosso gerente aqui, o Anderson Remelli, articulando, conversando com o presidente na época, o Fernando da Costa Neto, e deu certo. O 15 e o 17 ia ser São Bento / Itapeva. Inclusive, teve que entrar uma conversa política para poder que a federação liberasse os mandos de jogos aí em Itapeva e tal. Bom, no final deu tudo certo. Era São Bento e Itapeva, nós iríamos com o 15 e com o 17. E eles foram para Itapeva, alguns garotos que foram avaliados pela comissão, aí teve algumas seletivas aí Itapeva, na região. Se eu tiver errado, aí o Quirino, ou você me ajuda a lembrar, mas o Quirino era o treinador do 15, o Pagani era o treinador do 17. Uma dobradinha muito boa, 2 caras fantásticos. E coincidiu que na época eu era o coordenador da base. E naquele processo do 15 e 17 aí, eu também fui para o profissional, 2015. Então eu ia muito para assistir, para conversar com a molecada e acompanhar o trabalho da rapaziada aí, né? Porque é longe, mas sempre que a gente tinha folga, a gente ia assistir os jogos, porque tanto o Anderson quanto eu acreditava muito que um clube, eu acredito até hoje, que um clube tem que ter base, velho. Com certeza. Hoje mesmo o clube que tem base vai passar com mais facilidade essa situação da pandemia. Aquele clube que não tem vai sofrer demais. Mas enfim, acho que foi 1 ano, 2 anos, aí não me lembro, tá? Eu falei, puder me ajudar, que a galera ficou em Itapeva. E foi um sucesso, cara. Pô, teve um amadurecimento, teve crescimento de atletas e desenvolvimento. O pessoal da comissão, Quirino e Ricardo também,
Eu que estava coordenando, a gente cresceu muito com esse projeto. Eles fizeram um trabalho maravilhoso aqui. Trabalho E maravilhoso. se eu não me engano, na chave caiu grandes clubes, né? Acho que o Desportivo jogou aí, não lembro se o Palmeiras jogou aí. Eu sei que deu, pô, isso deu um boom legal na cidade e projetou muito, não só o nome do São Bento, né? Porque o São Bento manteve por 3 anos uma categoria de base, né? E conseguiu abastecer o 20, como também Itapeva, que os meninos representaram Itapeva em jogos regionais, joguinhos. Então, o campeonato estadual do governo, né? O campeonato estadual foram campeões do estado, inclusive. Isso. Maravilhoso. Então, assim, foi um projeto muito produtivo e muito bacana. E eu acho que o que ficou muito legal de Itapeva, cara, tanto a leva de atletas que teve aí, quanto a comissão, que era o Quirino e o Ricardo à frente, pô, deu um encaixe muito legal. Então a gente sempre, pô, queria estar indo para acompanhar e torcer. E, infelizmente, né, envolve política, envolve fatores econômicos, envolve uma série de coisas, o projeto chegou ao fim e não deu continuidade. Mas o tempo que durou, cara, poxa, foi muito legal, foi muito bacana. Ontem, moço, que eu conversava com o Carlão, né? Tava conversando com o Carlão, e a gente comentava, né, de quando o Itapeva teve o vice-campeonato paulista do futsal, que foi um feito também grandioso, tudo. E ele falou assim, só deu certo porque o encaixe entre atletas, comissão técnica e quem estava envolvido, todos estavam no mesmo sentido. Da mesma maneira que o projeto com o Itapeva do São Bento, né, deu certo. O Quirino com o Ricardo, brilhante trabalho, os atletas comprometidos. Quem estava por trás, que era você com o Anderson pelo São Bento e o Rogério Papita pela cidade, todos estavam juntos, todos estavam no mesmo barco, na mesma direção. Por isso que o resultado foi maravilhoso, né? Por isso que o trabalho foi espetacular. É que se tem muito isso, né, cara, de aliar o trabalho pelo resultado, e não é isso. Você não pode medir um trabalho, ó, esse trabalho foi bom porque ganhou. Pô, para. Né? Porque eu acho que no futebol você mais perde do que ganha, cara. Você mais perde do que ganha. Você não vai ganhar toda vez, não vai ganhar sempre. E a gente tem que avaliar assim, a qualidade do que foi feito pelo São Bento, pela prefeitura, o que foi oferecido, de que forma foi feito. Cara, era gratificante. Tanto é que teve um regionais aqui em Sorocaba. Cara, foi isso mesmo. O Sub-20 jogou por Sorocaba, nós fomos campeões, e o Sub-17 jogou a categoria Sub-20 e Sub-21 na época, que tinha 2 divisões. Foi terceiro colocado na outra divisão. Então as 2 equipes medalharam. O 20 na primeira divisão foi campeão, o 17 na segunda divisão foi segundo, terceiro, não me lembro. Mas Então, assim, pô, peraí, como é que uma equipe Sub-17 vem jogar uns jogos regionais que você sabe que o nível na nossa região é alto, é pegado, uma equipe Sub-17 jogando e consegue medalhar num grupo... Então, peraí, cara, como é que não foi bom? Pô, a gente jogou aí, acho que teve um jogo que eu fui, foi contra o Desportivo, perdia de 2-1, empatava 1-1, ganhava outros jogos, sempre foi uma coisa... Peraí, isso é mérito de quem? Dos atletas, sim, da estrutura, sim, dos profissionais, sim, é mérito de um todo. Porque se não casou, a coisa não anda. O que vai lembrar aí, mas eu acho que empatou com o Palmeiras aqui. O Palmeiras empatou aqui. E outra coisa, de uma forma ou de outra, aí, como eu falei, você vai falando diversos aspectos. Movimentou a cidade, porque o Palmeiras ia e concentrava. O Desportivo, eu lembro, dormiu aí, movimento hotel, movimento restaurante, a cidade passa a ter um atrativo, e para os garotos, numa faixa aí de sub-15, sub-17, pô, caramba, nós vamos jogar lá em Itapeva, meu, contra São Bento, tal, o cara já, porque não era fácil, porque tinha torcida, porque a cidade abraçou também, né, cara? Era a mesma coisa que você fez a live com o Carlão ontem, ganhar do time de Itapeva aí, meu, pô, era só na porrada, não tinha como. Era difícil, o time era bom, o treinador era bom, a estrutura era boa, mas e o ambiente, e a torcida, e a atmosfera do lugar? Pesa muito, né, cara? Imagina no sub-15 e no sub-17, cara.
Pesa muito. Então, acho que pô, foi um projeto fantástico, cara. É que na vida parece, né, tudo passa. E passou, mas eu acho que o nosso legado, seja meu, do Anderson, do Papita, do Quirino e do Ricardo, e de outros profissionais que até me desculpe se eu esqueci, e dos atletas, o nosso legado ficou, né, cara? Eu acho que o importante é você deixar um legado. Porque quando a coisa é ruim, a gente não quer nem comentar, né? Foi legal. É verdade, Foi bem verdade. legal. Show de bola. E como que foi o seu início como treinador profissional, né? Você fez essa transição dentro do São Bento, né? Teve alguns jogos como interino, voltou para auxiliar, tudo mais. E depois você acabou, inclusive, indo para alguns clubes do interior aí para ganhar essa bagagem, né? Para ter essa experiência. Me Cara, lembro bem ainda que logo depois de um Réveillon, você passou Natal e Réveillon longe da família e ficou envolvido em Olímpia ainda, né? Foi acompanhando o treinamento seu lá. foi, cara, foi assim. Eu estava nesse processo de craque do amanhã, trabalhando na coordenação, e coincidiu que em 2013 a gente focou, o São Bento mesmo, através do Fernando, do Márcio, hoje é presidente, o Xixo, o próprio Anderson do Craque do Amanhã e outros diretores, uma galera. São Bento abraçou o projeto profissional para a gente tentar, 2013, subir. O Edson era o treinador, eu era o auxiliar, todo o pessoal da base, que era o Felipe, o Flávio, a galera da comissão da base, o próprio Ricardo, a gente auxiliava em todos os aspectos possíveis a comissão do profissional. E foi um ano que deu certo, né, cara? Que, como eu falei, além do acesso, nós fomos campeões aquele ano. E aí, o Edson Vieira continua, eu continuo com ele na Copa Paulista, acaba a Copa Paulista, o Edson não fica para a Série A2. O Edson vai embora e vem o Paulo Roberto Santos. O Paulo já vem com uma comissão, eu voltei para o 20. Beleza. São Bento sai da Série A2, vai para a Série A1 e o Paulo vai para o Guarani, uma coisa assim, 2015 isso. Aí tem a Copa Paulista, 2014, Copa Paulista. Na Copa Paulista, Fabinho, ocorre uma parceria, São Bento e Craque do Amanhã, porque o projeto na Copa Paulista era enxugar o orçamento e pôr os meninos do 20 em potencial para jogar. Era vamos tentar ver se a gente, né? E o elenco foi montado assim, eu subi 50% de garotos e foi contratado outros 50% do grupo da 2 ou algum outro atleta que a diretoria queria ver pensando já no futuro, num outro projeto. E eu era o treinador, eu fui agraciado com essa oportunidade de ser o treinador do profissional. Então toda a comissão do 20 foi para o profissional e dirigir o São Bento na Copa Paulista. Era eu, o Felipe, o Flávio, o Lúcio, toda a galera que era do 20 foi para o profissional. Lá no profissional a gente fez um baita trabalho, porque há 12 anos o São Bento não chegava numa quartas de final. E a gente, por incrível que pareça, a gente foi eliminado da competição. O Tuca aí, grande amigo também. Tuca também foi do futsal e foi pro futebol, hoje tá no Nacional. E aí, ontem a gente comentou, enfrentamos pelos jogos pro Itapeva. Exatamente, quando acho que ele estava em Garça, né? Quando você estava em Itapeva. E aí, Fabinho, o que aconteceu? Eu fiz esse trabalho em 2015 e é lógico, né, eu criei expectativa pelo bom trabalho de ficar no São Bento. Sabia que não ia ser o treinador linha de frente, porque o Paulo tinha assumido o time, era o Paulo que ia assumir, mas eu esperava um auxiliar do clube, esperava alguma posição do clube, rejeitei propostas até na época para ficar, né? Mas o que aconteceu que não fiquei. Quando eu não fiquei, eu falei, lá atrás eu achei que eu não estava pronto para ficar no profissional, mas agora eu já criei um pouquinho de casca, eu vou tentar seguir. Quando eu recebi o meu primeiro convite pós São Bento foi o Tupã. Eu peguei o time na zona de rebaixamento, né? O time Tupã estava muito mal, até o Leonel estava aí, foi um atleta que trabalhou comigo lá, um cara sensacional. Fiz o trabalho, a gente trabalhou, devido a algumas outras dificuldades, eu acabei saindo do Tupã
E começou a aparecer as oportunidades, né, em outros clubes. Mas assim, é uma carreira muito complicada, né? Você fica muito tempo parado, muito tempo desempregado. Você ganha, dependendo do lugar que você vai. Quando você recebe muito pouco. E eu fui aceitando, cara. Queria me firmar. Não tive oportunidade de... Uma coisa que eu sempre tive comigo, se eu encostar num treinador que me leve como auxiliar para eu criar mais corpo, eu não vou de treinador agora, eu vou seguir de auxiliar. Justamente no início do nosso bate-papo, porque você troca ideia, você aprende, você conversa, você vai vendo o jeito de trabalhar, você vai vendo nível de competições, eu acho que tudo é um aprendizado. Só que o que acontece? Você tem família, né? As coisas vão acontecendo e as oportunidades foram chegando e você vai enfrentando. E eu fui galgando por aí. Aí o Anderson assume a gerência, a coordenação do Osasco, na época, do Grupo Audax, né? Aí o Anderson me faz um convite para ir para o Osasco, para iniciar um projeto similar ao que a gente tinha em Sorocaba, só que na Bezinha. A única exigência é que eu teria que trabalhar com todos os atletas do clube, que já tinham vínculo com o clube, eu não ia levar ninguém. E nós fomos. Acabei indo para lá e foi um ano, cara, que foi um trabalho fantástico que a gente fez no Osasco FC. E fiquei o ano todo trabalhando, isso no futebol é raro, a gente fala, fiquei o ano todo trabalhando no mesmo clube, é raro. E eu fui pro Osasco FC, não subimos, na época subiu o São Bernardo, eu não me lembro outro time, nós e São Bernardo só subiam 2, foi o primeiro ano que só subiam 2, e a gente perdeu pro São Bernardo e não conseguiu acesso. E devido ao trabalho, eu recebi o convite no ano seguinte do seu Mário, para assumir o Grêmio Osasco, que seria na Série A3. Iria ter subir alguns atletas do Osasco para ser utilizado no Grêmio e alguns da Série A2, que eram treinados pelo Luciano Quadros, desceriam. E eu trabalharia com isso aí, com o que subiu e com o que desceu e montaríamos o time. E eu fiquei também o ano no Grêmio Osasco. Foi um ano muito bacana. Aí sim, você liderar um projeto, iniciar... Aprendi muito, cresci muito profissionalmente, porque a teoria é legal, os cursos são legais, mas nada substitui a prática. O dia a dia é a melhor escola, cara. Você vê no livro, você vê na internet, você assiste curso, a CBF te leva lá para fazer as licenças, fantástico, cursos bons, leituras boas, mas o dia a dia é onde você aprende realmente. Aí do Osasco, quando acabou o Osasco, deu uma parada geral na situação, que um bom tempo parado, e foram surgindo, daí eu fui parar no União Barbarense, fui para o União Barbarense, não minto, fui para a Olímpia, quando você foi me visitar, que você estava lá com os suíços, né? Era suíço, né? 2 treinadores suíços, e eu estava em Olímpia, você foi lá, me visitou, a gente ficou lá, assistiu um treino, e do Olímpia, aí sim eu vim para o União Barbarense. Aí eu estou no União Barbarense, estava com possibilidade de ficar até o final desse ano no União Barbarense, eu já tinha conversado com o presidente, eu fui lá também, peguei o time numa situação muito difícil, e o projeto era para a gente reestruturar visando 2020, fazer uma boa Copa São Paulo, montar o time que iria disputar a Bezinha, era um projeto que eu já gosto mais, sabe? Projeto macro. Mas aí o que acontece? Toco o meu telefone e eu recebo a proposta do Audax feminino. Falei, seu Mário, o senhor ligou pro cara certo? Eu nunca trabalhei com feminino. Eu entendo que a bola é redonda e vão continuar jogando 11 contra 11. Mas eu nunca trabalhei com futebol feminino. Agora, é uma oportunidade única para minha carreira. É um campeonato brasileiro da Série A1, é um campeonato paulista da Série A1, é um novo mercado que eu acho que vai agregar muito ao meu currículo, mas eu vou pegar o time numa situação também que deve estar cheio de problema, porque se o senhor está tirando um treinador, levando outro, não sei se é resultado, mas o senhor ligou para o cara certo? Não, eu quero um treinador que não tenha trabalhado com o futebol feminino. Cara, aquilo virou um trevo à cabeça, né? Fala, pô, e aí, meu? Pensa daqui, pensa de lá, porque, lógico, a questão salarial pesa, não vamos ser hipócritas, lógico que pesa. A estrutura pesa,
pesa. A competição pesa, mas pesa muito mais o seu desempenho também. E aí, meu? Vou, não vou, ligo para minha casa, converso com a minha esposa, ó, tal, e fui. E, cara, foi uma experiência, pô, fantástica. Aprendizado muito bom, nível futebolístico muito alto, comparado ao que eu vinha passando ali de Bezinha, né? Nível muito alto, pô, possibilidade de você viajar para outros estados, conhecer outras culturas dentro do próprio país, né? Você está dentro do próprio país, mas você, pô, fui jogar em Manaus. Dificílimo jogar contra o Iranduba lá, o futebol feminino é uma febre lá em Manaus. Então, pô, aproveitei para isso, joguei contra o Santos, né, no profissional, e aí fui crescendo dentro do feminino. E quando acabou o contrato, né, a gente não tinha mais competição, o seu Mário o Audax rompeu o contrato com todos os profissionais, atletas e comissão técnica, e eu tô parado esperando aí aparecer uma nova oportunidade, mas o futebol feminino me encantou bastante. Mas você sabe bem, eu também tenho um projeto profissional e pessoal, eu tenho muita vontade de sair do Brasil. Isso é uma coisa minha, Enquanto eu não tiver essa experiência de trabalhar fora do Brasil, cara, eu acho que eu não vou sossegar, entendeu? Mas e se você estivesse dentro de um time grande, de mega estrutura, você continuaria com esse sonho? Sim, continuaria. Eu ainda quero conhecer, por isso que eu falo, tomara que eu vá logo, e daí se for bom eu dou sequência, e se não for que eu volte para um time grande. Mas que eu tenho você já esteve fora, já conheceu outras culturas, eu tenho esse desejo e acho, assim, eu não sou um cara, pô, quero ir para Itália, Portugal, eu queria alguma coisa meio exótica mesmo, eu queria uma Dinamarca, uma Noruega, uma Suíça, sabe, uma Escócia, algo diferente do que se fala muito por aí, mas é um desejo que eu tenho sim. Show de bola, fantástico. Bom, eu acho que não preciso... Uma das minhas últimas perguntas, né, seria qual um sonho, uma ambição sua, você já está respondendo antes, né? Você já antecipou minha pergunta final do dia, né? Não, mas tem a cereja do bolo para essa pergunta. Tem a cereja do bolo. Você passou para o futsal, desde moleque, alto nível, foi para o campo masculino, desde sub-15 até profissional, passou com futebol feminino também. A gente vê a sua bagagem aí que é espetacular, né? A gente não precisa parar para... mostra o seu currículo para mim e quero ver do que você está falando. Só da onde você já passou, a gente... Desculpa, a gente sabe muito bem que não foi por acaso, né? Não foi ao acaso. E não tenho dúvida, Mosca, que com tudo isso que você está bem se preparando, fazendo os cursos, você fez aí o primeiro módulo da licença A da CBF, você vem se preparando para isso. A hora vai chegar, com certeza. Mas a minha pergunta, antes da final, né? Antes da última, né? A minha pergunta era exatamente sobre essa vivência sua. Tenho certeza que muita gente está nos acompanhando aí, tanto o Tuca quanto o Fernando lá da Nova Zelândia, também, entre outros treinadores aí que você inclusive citou. Hoje a gente vê muito a transição futsal-campo, né? Muito trabalho. Os treinadores que são somente do campo, talvez eles não percebam tanto, né? Mas quem vivenciou futsal e vivenciou campo, percebe nitidamente muita coisa do futsal emergindo pro futebol de campo, né? Como que você vê isso? Como que você analisa esses dois lados, né? A gente sabe, são duas modalidades próximas, obviamente, mas são diferentes, né? Sistema energético diferente, tempo de jogo, tudo mais, regras, enfim. Mas existe muita proximidade também. Cara, com certeza. Eu vejo uma coisa no futsal e que se leva para o campo, que eu sou encantado pelo jogo do 1 contra 1. Eu adoro 1 contra 1. Eu adoro o jogador que vai para cima, que dá o drible, que não tem medo de jogar para cima, sabe? E hoje,
tendo a vivência nos dois, eu acho que o atleta do campo faz mais do que o atleta do futsal, cara. Eu acho que o futsal, ele foi evoluindo tanto, e ele vai evoluir mais ainda, né? Porque agora vão entrar as licenças também, vai ser obrigado a ter as licenças no futsal, a CBF já está tomando conta disso. Eu vejo assim, Fábio, que o futsal antigo é mais legal que o de hoje. Ah, mas e o futebol? Não é, o antigo não é mais legal que o de hoje? É. Mas eu acho que o futsal distanciou muito mais do antigo do que o futebol distanciou. Então, acho que o futsal perdeu muito a raiz, ele ficou muito burocrático. O atleta hoje, pô, eu assisto muito futsal amador, extra. Cara, tem uns caras no drible, no 1 para 1, não sei o quê. E acho que uma das coisas que foi o diferencial pra caramba que o Falcão encantou era o 1 para 1, cana, carretilha. Pô, quem mais faz? Ninguém faz mais, cara. E no campo tá cheio de cara fazendo, meu. Então eu acho que assim, a única coisa se discute muito, né? Outra linha de discussão, a gente teria que fazer outra live para discutir isso. Ah, o brasileiro copiou muito o futebol europeu, papapá. E o futsal, então? O futsal tá copiando quem? Que o futsal perdeu a essência do futsal lá atrás. Pô, eu lembro, eu vi assistir a live do Douglão aí, pô, ele foi atleta meu de extra, jogou com vocês, o KLB, era piada o que o KLB fazia, cara. Finalizava direita, esquerda, drible pra cá, drible pra lá, né? E hoje parece que não tem tanto no futsal igual tinha antigamente. O meu medo só é os caras querer tornar tão burocrático e perder a essência. Ah, mas você acha que o campo perdeu a essência? Depende de quem comanda, depende do modelo de jogo, depende da cultura do clube. Entendeu? Então, vai jogar Imagina ser treinador do Corinthians dentro da arena, lotado, e você querer colocar o time só jogando para trás. Acabou a paciência do público para isso. Agora mudou, parece que os caras já querem voltar naquela situação. Por quê? Porque o torcedor cobra muito, né, cara? O torcedor é o tempo inteiro pressão, pressão, e até eu estava assistindo uma mesa redonda da CBF agora aqui, os caras estavam falando, os professores. É verdade, cara. O jogador de futebol e o treinador, comissão técnica, vive sob pressão, cara. Não tem como. Você nunca agrada os caras 100%. Eu costumo falar que quem tá sentadinho assistindo nunca erra. Pô, como é que perde um gol desse? Ou seja, ele não erra. Pô, como é que toma um gol desse? Ele nunca erra. E no futsal a mesma coisa. Mas eu acho que o espaço reduzido, 1 para 1, 2 para 2, a triangulação mesmo, o contra-ataque, o que se leva do futsal para o futebol é fantástico, cara. E o treinador que viveu os dois, que teve a oportunidade, cara, não posso falar pelos outros, mas é certeza que leva muita coisa do futsal para o dia a dia de treino do futebol. Eu acho que sim, cara. Eu acho que completa demais. Completa demais. Senão não teríamos tantos jogadores, né, revelados no futebol. Senão a gente não teria tantos jogadores revelados no futebol que são oriundos do futsal. Com certeza, eu acho que você pega o Ronaldinho Gaúcho, que é o cara que encanta ver jogando com a bola. Veio do futsal. E tudo que ele faz no campo, da onde que vem? Do futsal. Né? Então eu acho que completa, sim, e tem que... seria muito legal se fosse obrigado aos times, né, ter a modalidade futsal. Eu acho que, além de abrir um mercado muito grande para a galera que estaria se empregando e tal, estaria tirando muito cara do futsal. Opa, não, já vem pro futebol aqui, vem jogar com a gente. Hoje são poucos os times que têm a modalidade futsal profissional, né? A base tem, mas daqui a pouco o menino joga futsal aqui, joga campo em outro lugar. Então, mas eu acho legal, acho que é uma transição bem bacana e uma forma de trabalhar bem bacana também. Show. Minha outra pergunta é: como que você vê esses dois mundos que você vivenciou agora por último, né? Do futebol masculino com o futebol feminino, né? Como que você vê essa diferença entre os dois? Cara, são vários segmentos, né? Dessa diferença. Resumido, porque a gente sabe que tem muita coisa, né? O futebol tá num nível e o futsal tá no outro nível, profissionalmente falando. São níveis diferentes.
de você poder trabalhar. O cara que chega num pico legal, num topo do futebol, numa situação boa, vamos colocar o que seria uma situação boa hoje do futebol? Uma Série B, uma Série A do Campeonato Brasileiro, aqui, falando do Brasil, não falando de Champions League, de nada. Pô, o cara conhece o mundo, dependendo do time que ele tá, o Brasil, ele conhece bons profissionais em todos os segmentos, médicos bons, fisioterapeutas. Ah, mas no futsal não. Também. Mas não são todos os clubes de futsal que têm uma estrutura, e no futebol a maioria deles tem. Você tem o futebol, por exemplo, hoje a oportunidade de jogar com chuva, com sol, tal, e casa cheia. O futsal é indoor, é sempre a mesma coisa. Nunca vai chover dentro do ginásio, né, cara? Você nunca vai jogar com chuva. O jogo, ele é aquele. No campo, não. Você se prepara a semana toda, treina e tal. Chegou no dia do jogo, tá caindo o mundo. Tudo que você treinou, o treinador tem que ter aquela tomada de decisão. Gente, não dá para jogar bola longa, bola no canto do... Muda tudo. O futsal não, cara. Tá chovendo lá fora, mas aqui dentro a gente joga como a gente treinou. Não tem essa, né? Não tem essa mudança. O clima. Pô, olha uma experiência que eu passei. Eu joguei no domingo em Manaus com 42 graus e na quinta-feira eu fui jogar em Porto Alegre com 6 graus. Cara, e é aberto, o campo é aberto. É diferente de você, do futsal. Meu, você tem que tomar muitas precauções. É o médico que tem que te orientar, é o fisiologista, é o fisioterapeuta, é o preparador. Todo mundo tem que te munir de informação, por quê? Você sai de Osasco em 10 graus. Vai chegar em Manaus, vai estar 38, 40. Vai chegar todo mundo agasalhado, ar-condicionado. Você tem que tomar cuidado para não deixar o pessoal gripado e tal. Depois você tem que fazer o caminho contrário. Se agasalha, cuidado, mas depois se agasalha, você vai chegar, vai estar 6 graus. Então, isso é uma coisa que o futsal toma muito do extra-campo, cara. Se você não tiver como a gente está falando, uma equipe de trabalho muito integrada, muito consistente, cara, fica muito difícil de você administrar. Por isso que cada vez mais os treinadores de futebol hoje tem 2, 3 auxiliar, porque se for centralizar em um só, Fabinho, é muita tomada de decisão para um cara só, meu. E aí ele vai ter que deixar de pensar no time para pensar nessas medidas que ele tem que tomar. E aí que eu falei, o futsal não, eu tô em Sorocaba, pô, eu vou jogar lá Magnus e Corinthians. Pô, tá chovendo, tô saindo da minha casa, tá chovendo. Tá bom, no ginásio não vai estar chovendo. Não vai mudar em nada. No futebol, então eu acho que o futebol ele tem o extra, esse glamour. Pô, você assiste aquele, tá passando agora no Netflix, o Match Day, né, que é a história do Barcelona. Meu, você vê o dia a dia dos caras, é fantástico, meu. É fantástico, é uma coisa surreal. Quem tá no futebol num nível abaixo, como é o meu caso, você sonha em chegar naquele futebol, no futebol de verdade, né? Aquele futebol que você tá vendo na televisão no domingo, a musiquinha da Champions, é o que todo mundo sonha, né? E acho ainda que o futsal, a hora que profissionalizar, que tiver licença, isso vai tempo ainda. Eu, como eu falei, eu sou um apaixonado pelo futsal, cara. Mas eu tive que escolher, e eu escolhi ir para o campo. Me arrependo? Em nada. Eu sempre projetei minha carreira de ir para o futebol de campo. Isso não quer dizer que eu nunca volte para o futsal, não é isso, né? São momentos são para serem vividos, né? Mas, poxa, eu fico encantado com o futebol por causa desses fatores externos que tem, né? Uma mídia, Você imaginou se divulgassem 1/3 do futsal que divulgam o futebol? Pô, é que nós estamos num momento ruim, mas tem jogo de futebol a semana inteira, cara. Tem jogo. E o futebol já começou, na Coreia já tá tendo jogo, vai começar o campeonato alemão. O brasileiro mesmo que é apaixonado por futebol não vê. Quem que vai televisionar esse jogo na Alemanha que eu preciso assistir, cara? Eu não aguento mais ficar sem futebol. Na verdade, a gente é condicionado, é cultural nosso, né? Nós brasileiros é cultural esse negócio do futebol, cara. É muito bacana. Mosca, antes de eu fazer mais algumas perguntas aí, eu quero pedir para você se você tem mais 10 minutinhos aí, porque o tempo está acabando. Se a gente pode voltar aí sem problema, já convidar todo mundo aí para
Pessoal, Não, sem nós problema. vamos encerrar porque está acabando, senão fica metade da pergunta aqui, metade da pergunta lá. Então nós vamos encerrar e já voltamos para a gente fazer mais algumas perguntinhas e tal, aproveitar o conhecimento que tem aí e beleza, gente? Tá Então, fechado, já Fabinho. voltamos, Eu certo? volto. Show. Então tá, joia. Já voltamos aí, gente. E aí, galera? Bate-papo com o Vitor Mosca, treinador profissional. No finalzinho aí tem mais algumas perguntas, então nós voltamos aí, vamos aguardar o pessoal entrar pra gente chamar e show de bola, viu? Vamos lá, deixa eu... E aí, Fabinho? Estamos de volta. Uma pergunta que o Emerson fez no outro pedaço, eu acabei não tendo tempo e oportunidade de fazer, mas o Emerson perguntou por que você acha que os novos treinadores têm a dificuldade de ter oportunidades? Cara, eu fiz um curso, foi em... Caramba, acho que foi em novembro ou dezembro com o René Simões, sabe? Um curso de coaching. E o René Simões falou uma frase, até que nem é dele. A frase, ele comentou, que a gente só vai ter sucesso, isso é o que o cara pensa, se a gente tiver uma grande oportunidade. E a grande oportunidade, ela tem que ser dada. Então, assim, vamos falar do momento. Thiago Nunes. Ele fez um baita trabalho no Atlético Paranaense. Fantástico. Mas ele teve a oportunidade de chegar no Atlético Paranaense. E aí, pelo seu trabalho, ele teve a oportunidade de ir para o Corinthians. Quando eu falo assim, mas você trabalhou em outros clubes, não é oportunidade? Sim, a gente está falando, né, desses novos treinadores que não são poucos, cara. Tem muita gente boa desempregada. Muita. E eu falo assim, a gente discute muito assim, é importante esses cursos da CBF, essas licenças? Muito importante. Vai ser no futsal? Vai. Mas se não colocar dirigente dentro da sala de aula para ensinar esses caras também, complicou tudo. Você teve em Olímpia, você assistiu, eu fiquei em um jogo, foi o que eu aguentei. Eu consegui ficar um jogo. Sofri, fiz o jogo, falei, não dá mais, não dá. Porque os dirigentes também, ele acabam com muitos bons profissionais. E essa questão da oportunidade que o professor Emerson fala, é uma coisa que todos nós sonhamos. Eu não vejo a hora do meu telefone tocar e eu ter uma oportunidade dos meus sonhos. Não é verdade? Então, eu penso assim, você tem que se preparar para quando a oportunidade chegar, você está pronto. Não você querer que a oportunidade chegue, para daí você ir se preparar. Quando eu for contratado pelo Corinthians, eu vou estudar. Não, aí não existe esse caminho contrário. Eu acho que é muito bom essa frase sua, exatamente até para os nossos alunos que estão acompanhando nossos atletas. Não. Sim. De novo, não é a oportunidade chegar para você se preparar. Você tem que se preparar para a oportunidade chegar. E para quando ela chegar, você tem que estar pronto. E outra coisa, para essa molecada aí da Fut Craques, uma coisa que é importante falar. A competição da garotada, Fabinho, ela triplicou, ficou muito difícil. Se realmente não tiver categoria de base esse ano, aquele cara que está em casa sem treinar, ficou mais um ano para trás. O que está treinando com a escola, seguindo os vídeos, com personal, sei lá de que jeito, sai na frente. Sai na frente. Porque a gente não sabe, cara, essa situação é uma situação que a gente não sabe o que vai acontecer. Nós estamos todos aguardando. Você sempre tem que ter esperança. Eu espero um dia melhor, eu espero um mês melhor. Mas pro futebol ficou muito difícil. Imagina se você não estiver preparado.
O que a gente fala? Pô, eu fiquei em casa, já tá batendo 60 dias, né, que a galera tá em casa. É estudar, é live, é ligar, é bater papo, é conversar, é trocar ideia, é cursos, que tá tendo muito curso online de graça. Você tem a opção de se preparar. Ah, mas eu estou na pandemia, ninguém vai me contratar. E se alguém liga? Um exemplo, eu estava vendo na internet hoje, eu nem sabia. A Ferroviária trocou de treinador. Pô, mas trocou na pandemia. Alguma coisa aconteceu, trocou. E se era para ser você, eu falo, não, ele não está preparado, então não vamos nem ligar. Né? Eu acho que, cara, você tem que... E esse negócio de ficar amargurando, né? Ah, mas nunca chega, nunca chega. Vai chegar, meu. Se prepara, porque se ela chegar também, você vai tirar de letra. E tudo é aprendizado, né, cara? É você querer também se preparar. Agora, se você teve a opção, Mosca, mas e se você se preparou e nada aconteceu? Beleza, você não perdeu nada daquilo que você aprendeu. Exato. Só te acrescentou. Aprendizado a gente não perde, né? Só te acrescentou. Você não perdeu absolutamente nada. Então é tocar para frente. Por isso que eu acho, cara, que essa pergunta do Emerson cai muito nisso. É a oportunidade que eu quero, que você quer, todo mundo sonha com algo maior e todo mundo quer oportunidade. Por exemplo, você fez live todo dia. Com quantas pessoas você conversou, você trocou ideias, você aprendeu, você ensinou, e quantas pessoas que passaram por aqui, que estão te assistindo, caramba, eu vi uma live lá, a gente não sabe o que vai acontecer. Agora, a gente tá aqui, ó, estamos aqui trocando ideia, batendo papo, não estamos no joguinho, não estamos no videogame. Pô, eu estou aprendendo com você, com a galera da live que interage. O Hélio Espínola aí, grande paraguaio, entrou aí. Ele está aprendendo com a galera. E é isso, cara. Eu acho que o cara que tem preguiça de aprender, imagina de trabalhar, né? Se o cara tem preguiça de aprender, imagina de trabalhar, né, meu? Não, é complicado. Perfeito, complicado. Perfeito. Moça, eu quero te agradecer muito pelo nosso bate-papo. Obrigado por você ter aceitado o nosso convite. Uma experiência fantástica, uma carreira promissora aí. Bom, eu sou suspeito de falar porque eu já te conheço não só do trabalho, mas da amizade fora também em Sorocaba e tudo mais. Mas quero te pedir para deixar uma mensagem e obviamente que eu vou perguntar de novo, né? Então, já que tem a cereja do bolo, o que seu sonho, sua ambição, algo mais aí, e deixar uma mensagem para todos nós aí. Fabinho, eu que agradeço, cara, você ter lembrado de me convidar em participar da live. Eu acho que quem tem que ter gratidão aqui sou eu. Agradeço também poder rever um bando de amigos, aí, um bando de colegas que fazia tempo. A gente nem se via, né? Agora a gente pôde reencontrar aqui na live. Fica meu abraço a todos. Com relação a sonho, cara, eu acho que eu no caso, eu já te falei, eu tenho um grande desejo de sair do país e ter uma experiência fora do país, o Marcião aí, do União São Bento, grande abraço. Eu sonho, sim, em viver fora do Brasil, ter essa experiência internacional, mas acho que o sonho de todo treinador, cara, é estar na cereja do bolo, que é uma Copa do Mundo. Eu sonho em treinar, em ser membro de uma comissão. É óbvio que o primeiro passo é ser treinador, mas se for para ser auxiliar ou membro da comissão, numa Copa do Mundo. Do Brasil, se for do Brasil, do meu país, melhor ainda. Mas de viver aquela atmosfera, de contribuir, porque eu acho que a Copa do Mundo de futebol é onde estão os melhores atletas, os melhores membros da comissão, pelo menos naquele momento os melhores. E só de você estar lá, imagina o quanto você não vai aprender, cara. Então é um sonho mesmo, é disputar 1, 2, 3, 4 Copa do Mundo. Igual o Parreira fala, né? O Parreira fala, eu disputei algumas. Cara, você imaginou o cara disputar algumas Copas do Mundo? Porque pode ver, para o jogador ainda é até mais fácil, né? O cara disputou 3, disputou 4, mas para nós, treinadores, são poucos. Zagallo, o Oscar Tavares, esses caras aí, mas até define esses caras como autodidatas, né, cara? Que esses caras aprenderam futebol sozinho, né? Esses caras tiveram que estudar, não tinha essa quantidade de curso
de oportunidade que a gente tem hoje, né? Então, eu aprendo muito lendo e observando esses caras aí. E seria isso. Agora, para essa galera que está assistindo da live, essa garotada, cara, eu volto naquela frase. Não espera a oportunidade chegar para se preparar. Esteja pronto, porque quando ela chegar, você vai tirar de letra, cara. Teve um treinador que eu trabalhei que falava uma frase que era muito engraçada, dava muita risada. Viu? Se você acordar tarde, você vai beber água suja. Então não fica esperando, não, dormindo, vai estudar, vai treinar para você beber água limpa, porque é o que todo mundo quer, né? Que é água limpa. E essa pandemia, acho que colocou isso aí na cabeça das pessoas, né, Fábio? Deu para refletir bastante. Quem tinha que se preparar e arrumar alguma coisa já arrumou. E o futebol, se Deus quiser aí, e a vida social também logo está voltando e a gente vai, não só nós, né, brasileiros, mas o mundo vai superar esse momento tão desagradável aí que a gente acabou passando. E fica mais uma vez meu abraço e contem comigo aí, estou na torcida demais por vocês aí. Muitíssimo obrigado, obrigado ao pessoal que nos acompanhou aí, espetacular, uma ótima noite a todo mundo. Mosca, um grande abraço mesmo. E volte, já que você veio desde 1 ano de idade aí, você já conhece Itapeva, as portas aqui vão estar sempre abertas quando tudo isso passar, para a gente poder bater papo, dar risada e, enfim. Viu? Quando passar, a gente vai para Itapeva, a gente vai para Itapeva pro Quirino tocar violão para nós. Vamos fazer um churrasco com o Quirinão tocando violão. Abração, gente. Tchau, tchau. Valeu, gente. Um grande abraço, uma boa noite a todos.